Meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando um pouco mais sobre a lei e o que acontece hoje em dia, né? Se bem que já estamos no tempo do fim, né? Basicamente é o que acontece, é o que vai acontecer. Tudo o que está na lei do Altíssimo, de certa forma, o maligno faz desobedecer. Tudo que o Altíssimo colocou que está na lei, o maligno faz desobedecer. Porque a intenção dele é fazer as pessoas ir para o mesmo lugar que ele. Por exemplo, nesse sistema, nesse mundo, né? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E agora, com o avanço de tecnologias, essas coisas, é mais fácil para o maligno controlar as coisas e fazer as trapaças dele, né? Aí nesse sistema, ele coloca no topo só quem desobedece os mandamentos do Altíssimo. Você pode ver, é ladrão, é homossexuais, as pessoas famosas curtem essas músicas que faz apologia ao crime organizado, funk. É só assim, ele só coloca no topo quem desobedece. Tanto é que a Bíblia fala, né? No fim, a iniquidade atingirá seu limite máximo. Já está atingindo. Você pode ver a violência, a maldade só cresce. No fim, ela vai chegar no limite máximo. E tudo que está na lei do Altíssimo, por isso que o Altíssimo fala em Malaquias para se lembrar da lei que foi dada a Moisés. Porque tudo que está na lei, no fim, o maligno vai fazer desobedecer. E ele vai colocar no topo só quem desobedece. Quem obedece aos mandamentos do Altíssimo só vai sofrer. Tanto é que na Bíblia fala que se desobedecer aos mandamentos, a pessoa enlouquece, vai enlouquecer com o que vai ver. No fim vai ser assim. As pessoas, os que são justos e obedecem aos mandamentos do Altíssimo, eles vão ficar loucos com o que vão ver. Vão chorar, vão lamentar. Vai ser terrível. E na Bíblia fala, né? O livro de Gênesis fala que a mulher trai o marido dela, Eva trai o marido com a serpente, né? É o que acontece hoje em dia com as mulheres de hoje em dia, né? Elas deixam o marido delas e ficam com todo... se bem que espiritualmente isso tem um significado, né? Se a mulher ficou com a serpente, ela fica com qualquer coisa menos o marido dela. No tempo do fim também vai ser assim. O princípio está escrito o fim está escrito desde o princípio. Desde o princípio o fim está escrito. Quando existia um bom e um ruim. Raças. A propaganda hoje em dia que existe a diversidade, misturar. Não se deve fazer isso porque dá guerra. O joio se multiplica. O trigo é bem pouquinho, mas o joio vai se multiplicando. É assim. Hoje em dia, né? Principalmente esses jovens, é assim, eles ficam só com as novinhas, né? Nas músicas eles falam, as novinhas. Que eles ficam, de preferência branca, loirinha. Eles ficam com essas aí, engravidam elas e deixam os filhos para elas cuidarem. Vão se multiplicando, as serpentes. E essas jovens, né? Elas cuidam dos filhos das serpentes, as tontas. Aí o joio vai se multiplicando. E assim também nesses países que tem diversidade, Brasil, Estados Unidos. É fácil você ver nessas grandes cidades, São Paulo, Rio, isso acontecer. Na própria música que eles tocam, eles saem tocando aí para todo mundo ouvir, você consegue ver isso. Oriente Médio. Israel representa a terra. E no passado Israel não obedeceu os mandamentos do Altíssimo, e por isso foi castigado. Veio a fome, doenças, guerra, pragas do Egito, porque eles não obedeceram. A mesma coisa está acontecendo hoje em dia com as pessoas. Aqui no mundo. Está vindo os castigos nos selos, nas trombetas e nas taças. Israel representa o mundo. Do mesmo jeito que eles caíram lá, a terra inteira vai cair. As pessoas não obedecem os mandamentos do Altíssimo. Hoje em dia só o que tem é zona. Até as músicas fazem apologia ao crime organizado. E você pode ver que as únicas músicas que esses povos ouvem são essas. Até pessoas famosas divulgam na mídia. É uma verdadeira zona. Isso de ficar, né? Hoje em dia é ficar. Eles falam que é amor. Fica com um, daqui uma semana tá com outro. É amor. Amor nada.
inveja, cobiça, interesse, malícia, raiva, ódio. O amor passou bem longe disso, bem longe. E como eu disse, no fim o maligno vai fazer desobedecer os mandamentos do Altíssimo. Ele vai obrigar a desobedecer. Esses islâmicos, na Guerra Santa que eles falam, quem não seguir eles vão decepar a cabeça. O maligno vai obrigar a desobedecer a lei. Porque para sobreviver e proteger aqueles que a pessoa ama, as pessoas vão ter que matar. Guerras. Ele vai obrigar a desobedecer a lei. No fim vai ser assim. Já está acontecendo isso em algumas partes do mundo, né? Esse vídeo não vai ser muito longo não, irmãos. Eu só quero falar sobre algumas coisas que acontecem no mundo hoje em dia, né? E no fim vai ser assim, né? O joio se multiplica. É muito, é bastante. Vê o Oriente Médio. Israel lá é um país bem pequenininho, com 10 milhões de habitantes, cercado. Milhões e milhões de islâmicos. É assim o joio e o trigo. O joio vai se multiplicando. O trigo é bem pouquinho, bem pouquinho. E a propaganda que existe hoje em dia é misturar, aí o trigo se mistura com o joio. O trigo vai cuidando dos filhotes das serpentes. O joio, né? Por isso que o Salvador fala que pais matarão os filhos e os filhos os pais. Será uma tribulação terrível no fim. Hoje em dia, quem mora nessas grandes cidades, que tem tudo que tem no mundo, você consegue ver as coisas. Você vai vendo e percebendo. Se você for acompanhando a Bíblia e ler na lei do Altíssimo, o que você tem que fazer é seguir a lei do Altíssimo, porque no fim, o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei. Ele vai fazer tudo que está na lei e desobedecer. Você tem que seguir a lei do Altíssimo. É importante invocar o nome, fazer parte do pão, oração, jejum, batismo, tudo é importante. Mas as pessoas estão se esquecendo dos mandamentos do Altíssimo. Os mandamentos do Altíssimo é o segredo para livrar você do Sheol e da Geena. Mesmo que você conheça os nomes, se você desobedecer os mandamentos, você vai para o mesmo lugar que os ímpios. Alguns irmãos falam, né? Mas a gente não tem raça. A gente não tem raça. Somos um no Salvador. Tudo bem. Só que para os que ficarem na tribulação, porque não vão ser todos que vão subir, os que ficarem aqui vão descobrir que todos os demais têm raça. Vai ser terrível, terrível. Terrível. E o Salvador fala, né? Em Lucas 18, o rapaz pergunta para ele, bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele fala o que tem que fazer. Só que as pessoas estão fazendo o contrário. Se lermos Lucas 18, do 18 ao 23, olha o que fala. Certo homem de posição lhe perguntou, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Yahshua respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só o Altíssimo. Isso é uma verdade extrema. Com certeza ele falou a verdade. Ele falou a verdade, ninguém é bom, só o Altíssimo é bom. Amaldiçoado o homem que confia em outro homem. Os homens são cheios de cobiça e malícia. Olha o que ele fala, conhece os mandamentos. Presta atenção, irmãos. Não cometa adultério, não mates, não roube, não levante falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Esses são alguns dos 10 mandamentos. Ele disse, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo isso, o Salvador lhe disse, Yahshua disse, uma coisa ainda te falta. Uma coisa falta, depois de obedecer os mandamentos. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. É o que ele falou. Obedece os mandamentos, vende tudo aos pobres e me segue. Os irmãos hoje em dia fizeram o contrário. Eles seguiram Yahshua, tá certo, tem que seguir mesmo. Mas eles estão se esquecendo dos mandamentos. As pessoas que estão na nova aliança, mesmo os que estão no engano, eles acham que não precisam obedecer os mandamentos que foi dado a Moisés, porque a lei não é de Moisés, a lei é do Altíssimo, que foi dada a Moisés. As pessoas estão se esquecendo dos mandamentos do Altíssimo. Elas estão fazendo o contrário, estão seguindo o Salvador e esquecendo os mandamentos. Não se deve fazer isso. Jeremias 31, 33. Essa nova aliança que fareis com vós. Escreverei minha lei nos seus corações. Obedecemos os mandamentos do Altíssimo por amor ao Altíssimo. Devemos conhecer os mandamentos do Altíssimo. Porque o maligno é traiçoeiro. Tudo que está lá que o Altíssimo falou que não se deve fazer, o maligno faz fazer. Ele é traiçoeiro. Não é porque está na nova aliança que pode desobedecer. Do que adianta invocar o nome, se consagrar e não obedecer aos mandamentos, matar, roubar, adulterar, cobiçar? Não adianta de nada, vai para o mesmo lugar que os ímpios. Conhecer o nome é importante, mas está faltando os mandamentos. Obedecer aos mandamentos do Altíssimo.
Ah, mas eu tenho que obedecer só os da nova aliança, não preciso obedecer os da antiga aliança. Não, não é assim não. Escrever minha lei nos seus corações, principalmente os 10 mandamentos. E toda lei se resume a amar ao próximo como a si mesmo. O que é amar ao próximo? Eu dormir com o meu próximo? Não. Amar ao próximo é ajudar, não fazer a pessoa sofrer, não ser humilhada. No fim, em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala como você as pessoas. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. É o que diz. Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos. Isso aqui não precisa nem falar. Só o que aparece nessas músicas de funk você já consegue ver. Ganância, soberba, blasfemos, rebeldes com os pais, não têm respeitos, iníquos, ingratos, com certeza, sem afetos, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, com certeza cruéis, não só rouba como ainda mata a pessoa, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, são falsos, mais amigos dos prazeres do que do Altíssimo, guardando uma aparência de piedade, negando entretanto o poder. Afaste também desses. Com certeza, tem aparência de piedade, fingindo que são bonzinhos, mas são cheios de malícias. É nesse tempo que nós estamos, irmãos. Aqui, ó, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, é isso que está acontecendo. Se você for nessas grandes cidades, São Paulo e Rio, você consegue ver a zona que está no Rio de Janeiro. Lembrar da lei, os mandamentos do Altíssimo: não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não cobiçar. Mulher, bens, vixe, cobiça, inveja. Hoje em dia isso é uma coisa normal. Tem inveja até de uma bicicleta que você tem. O joio vai se multiplicando, essas víboras vão se multiplicando, enchendo o mundo. E as mulheres, ela atrai o marido, né? Ela atrai o marido dela e vai dar prazer para a serpente, cuidar dos filhotes da serpente. É isso que a mulher faz. Essa criação está morta desde o princípio. Desde o princípio. O fim está escrito desde o princípio. Guerras, fome, doenças, pragas do Egito. Se não obedecer aos mandamentos do Altíssimo, irmãos, o Altíssimo fala em Malaquias, para lembrar da lei, senão destruição completa. Se não se lembrar dos mandamentos do Altíssimo, pode esquecer. Vão ser poucos os que vão ficar. É isso que ele está falando nesse vídeo, irmãos. Que o Altíssimo esteja com todos vocês.